Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, ela apareceu agora, eu tinha mandado um convite pela segunda vez. Bem-vinda, Júlia, tudo bem? Olá, Luciano, boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu dar só um recadinho aqui que a gente já começa, tá? Tá joia. Gente linda, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? As pessoas novas, as pessoas que estão acompanhando a gente há muito tempo, a minha gratidão. Quero falar que a gente não está tendo tempo de responder todas as mensagens que vocês estão enviando. É muita mensagem, são muitas sugestões, muitas perguntas. A gente não está tendo material humano para poder dar conta de tanta informação que vocês estão pedindo, mas vão mandando, vai chegar um momento que a gente vai estar respondendo para você, tá? Hoje um dia muito especial com a Júlia Abrita, né? Ela que é advogada, conciliadora e mediadora judicial de conflitos, representante da Mediar, que foi a primeira Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragens de Uberlândia. E vai estar trazendo um tema hoje super especial, né? O casamento acabou, e agora? O que a gente faz com esse babado do casamento agora? Quem vai ficar com os filhos, né? É um tema que bastante interessante, deve ser bastante algo comum no seu dia a dia, como mediadora, conciliadora e nessa área, né? Lidando com esses conflitos de uma forma muito única, dentro da perspectiva sistêmica, por isso que você está aqui hoje, para a gente falar um pouco sobre essa abordagem, de como você aplica isso, de quais são os seus resultados, de que forma que isso tem beneficiado a sua vida como mediadora e tem beneficiado a vida das pessoas também, né? A importância desse recurso como essencial para esse movimento atual, deve estar tendo muita demanda agora atualmente, né? Muita gente pedindo separação, muita gente entrando com divórcio. Está uma loucura essa pandemia, né? Está uma loucura. Mas é isso mesmo, vamos que vamos. A gente vai estabelecendo esse processo de troca. E aí, a casa é sua, fique à vontade. Vamos que vamos, Júlia. Então, vamos que vamos. Você me ouve bem, Luciano? Ótimo, tá ótimo. Ok, beleza. Boa noite a todos, né? Ao Instituto ILA, ao Luciano por nos receber, né? E estabelecer esse diálogo, porque é a chave principal, né? Da mediação é o diálogo. Uhum. E a gente vai começar a falar sobre isso, né? Então, o tema, o casamento acabou e agora quem ficará com os filhos? Uhum. E que abordagem a gente pode usar isso, né? Que não o formal judiciário. Uhum. Então, eu gostaria de começar, antes de responder essa pergunta, né? Que ela causou já polêmica, né? Já recebi várias... Eu recebi várias mensagens, mas como assim? É isso. Fica com a mãe, claro. Exatamente. E aí vocês vão ter uma surpresa hoje. Eu vou falar. Isso. Se a Júlia for falar, eu vou falar. Eu vou falar, nós vamos falar. Então, eu quero começar falando sobre a mediação e a conciliação, né? Que é um método de solução consensual de conflitos e que ele já roda o mundo, mas o marco inicial no Brasil foi com a resolução 125 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, porque ele instituiu isso como uma política pública, né, para que as pessoas se empoderassem e buscassem resolver os seus conflitos. O judiciário já está abarrotado, né, e as pessoas precisam tratar os seus conflitos, né, ele instituiu essa política pública de tratar o conflito, porque muitas vezes você busca o judiciário, não trata as suas questões, e aí um processo vira um 10. Né? Porque aí vão surgindo outros, e mais um, e mais outro, né? Então, começou em 2010 esse movimento no Brasil, né? Esse ano estão fazendo 10 anos. Em seguida, em 2015, com o novo Código de Processo Civil, aí se estabeleceu a mediação judicial e extrajudicial, e em seguida veio a lei da mediação mesmo, né? Para regulamentar e ajudar nesse movimento aqui no Brasil. Então, existem dois tipos de mediação.
a mediação judicial e a extrajudicial. Quando é que acontece a judicial? Quando já existe um processo lá no fórum, as pessoas já estão em processo judicial e é designado esse processo por um setor dentro do fórum, que chama Sejus, e acontece essa mediação lá dentro desse processo judicial. Também, as partes também, como elas têm o direito de escolher o mediador, ela pode pedir ao juiz que esse processo vá para uma câmara de mediação, como a Mediar, por exemplo, né? Ou eu quero o mediador judicial tal. Então, ele vai designar. E essa inovação foi a mediação extrajudicial, que as pessoas podem buscar a solução desse conflito sem judicializar essa ação, né? Sem levar ao fórum. Então, ela procura um mediador para isso, né? Para essa questão. E como é que funciona esse processo de mediação e conciliação, né? Ele tem uns princípios, né? Então, o primeiro dele é a imparcialidade do mediador. É muito importante isso. Os profissionais que atuam nessa área, eles têm que ficar muito atentos a isso. Como? Não virar um justiceiro e resolver o problema dos mediandos. Ele não está ou de uma das partes, né? Ficar aliado a uma das partes. Essa não é a tarefa dele. A tarefa dele é de facilitar a comunicação. É muito mais de escuta, né? E levando esse processo para que as pessoas se ouçam, né? Muito, porque você vai falar para primeiro te ouvir, depois ouvir o outro, né? Então, ele precisa ocupar apenas a posição de facilitador de comunicação, né? E levar esse processo para que as pessoas elas não percam a capacidade de diálogo. Ele vai usar técnicas, né, para isso, vai usar, muitas vezes tem mediadores que sim, outros não, que vai usar abordagem sistêmica para tentar trazer essa parte para a realidade, porque quando as pessoas chegam, elas chegam muito na emoção, né, muito na criança, e a nossa tarefa é fazer com que ele venha para a razão, que você busque esse adulto dele, né, porque adulto toma decisões. Né? Então, é essa forma. Os aspectos relevantes dessa mediação, né? Como é que a gente usa esse procedimento? Primeiro, separando pessoas de problemas, né? Eu tenho que... A pessoa é a pessoa, o problema é o problema, né? Usar isso bastante. E como que a gente faz isso? A gente concentra nos interesses. O meu interesse é resolver a questão e não julgar pessoas. Não cabe a mim julgar pessoas. Cabe ouvir dentro da realidade, de uma maneira empática, né? Por quê? Porque eu vou ouvir essa pessoa dentro da realidade dela, do parâmetro dela. E isso, esse ouvir sem julgar, ele é um movimento para nós, mediadores, conciliadores, é um treino diário. Porque a nossa tendência imediatamente é julgar. Você ouve, você tem um monte de crença, de paradigmas, então você vai um julgamento. É verdade. Isso é automático no ser humano. É o mesmo que eu falar assim, unhas não cresçam. Não tem jeito. A tarefa do mediador é se policiar para que ele não pratique qualquer julgamento. Que ele ouça, né? A gente fala de uma escuta e de uma escuta, né, apurada e de uma fala limpa, porque você vai... Como é que eu vou fazer as pessoas tirarem o foco das pessoas e focar no problema? Eu vou fazendo um reporte com elas, eu vou limpando aquela fala, né? Porque esse processo de mediação, ele pode acontecer em muitos momentos as partes envolvidas juntas. Em algum momento que eu preciso entender melhor, limpar a fala de um e de outro, eu vou fazer sessões, a lei fala em sessões privadas, a gente na prática chama de sessões individuais. Então, se eu ouvir 30 minutos, eu vou ouvir o outro 30 minutos, né? Então,
esse é o procedimento, né? Show. E o que é importante? O importante é o conflito, né? Assim, olhar para esse conflito. Porque a gente vive numa cultura que as pessoas têm medo do conflito, né? Eu não gosto de olhar, porque tem que ser tudo perfeito. E o conflito, ele nos faz crescer. Né? O mundo cresce através desse conflito. Então, qual é o lado positivo de tudo isso? Né? Onde que eu estou crescendo com essa situação que eu estou passando? O que eu preciso aprender com isso? São perguntas assim bem interessantes para que os medianos reflitam o que me levou ali, qual a minha responsabilidade, né? Que eu falo que é um processo de conscientização da sua responsabilidade. Onde eu estou precisando crescer, o que eu preciso melhorar, né? E então, assim, agora eu quero falar para você da diferença da mediação com a conciliação. Eu ia perguntar isso para você. Muitas pessoas confundem, né, esse aspecto de mediar e conciliar. E nós sabemos que são duas perspectivas de olhar para o conflito, que tem um movimento de olhar para o conflito, mas tem metodologias, digamos assim, diferentes. Né? Assim, o princípio é o mesmo usado, né? Da imparcialidade, da isonomia das partes, da oralidade, da informalidade. Esse princípio ele atua tanto na mediação quanto na conciliação. Por exemplo, da isonomia das partes. Um mediando, ou uma parte na conciliação chega acompanhado de advogado. O mediador, o conciliador, ele precisa suspender aquela sessão e fazer com que a outra parte também venha acompanhado de advogados. Né? Eles não podem estar em situações diferentes. Né? Isso, eles precisam estar dentro da igualdade. Tem a oralidade, né? É um processo e a informalidade é um processo bem mais simples, né? A parte procura a Câmara ou o mediador, ela apresenta aquele pedido para o mediador manda uma carta convite para a outra parte, porque a parte ela é convidada, né, a comparecer, porque como é um processo voluntário, a pessoa participa se ela quiser, ela não está obrigada a participar desse processo de mediação. Em uma situação ela ficaria obrigada a vir na primeira sessão, é quando nas relações contratuais existe uma cláusula de mediação. Então, ele obrigatoriamente precisa passar pelo mediador para depois judicializar, né? Então, assim, existe um ponto importante, que é o da confidencialidade também, né? Que é o mesmo para mediação, para conciliação, né? Tudo que é dito aqui, fica aqui, na sessão, né? A não ser que a parte queira ou se disponha a publicar, né, a situação dela, permita que vire um exemplo, né? Fora isso, você não pode dizer nada. Os mediadores não podem ser intimados, arrolados como testemunhas. Se o processo na mediação der certo, ele for judicializar, o mediador não será arrolado como testemunha, e nenhuma das partes envolvidas, os funcionários do espaço, todos precisam cumprir a confidencialidade, né? O princípio da boa-fé, né? Então, esses são os princípios que regem a mediação e a conciliação. E qual a diferença dos dois? A conciliação, ela é mais voltada para quando existem processos de menor complexidade, as partes não tiveram um envolvimento anterior, não tem um envolvimento afetivo, né? Vamos supor, um acidente de trânsito, uma dívida, uma locação. Agora, se existe um contrato entre dois amigos que estão lá, são sócios há 20 anos, com certeza será uma mediação, né? Já existe esse contato, esse vínculo afetivo, com certeza será uma mediação. E aí agora a gente chega aqui na pergunta, né, que não quer calar. Pergunta, né? Que não quer calar. Essa pergunta deu dor de cabeça para mim hoje o dia todo, ontem, depois que eu postei, e o casamento acabou, e agora? Com quem fica? Fica com a mãe. Né? Vamos olhar para isso agora. Vamos olhar para isso agora. Eu gostaria que todo mundo tivesse feito essa pergunta para as crianças, né?
Porque eu tenho certeza que as crianças teriam a resposta certa. A criança, né, os filhos, ficarão com a família, e não com o casal, e não com a mãe, porque ambos são referência para essa criança, né? Ambos têm essa responsabilidade, e o Brasil tem evoluído nisso, né, trabalhando aí a guarda compartilhada. Então, as crianças, os filhos, ficam com a família. E eu digo que não com o casal, por quê? Porque é muito importante as partes tomarem consciência de que quando eu falo em casal, eu estou falando de homem e mulher. E essas crianças não podem estar né, no meio desse homem e dessa mulher. Porque problema de adulto, adulto resolve. Essa criança tem que estar lá diante dos pais, né, na função materna e paterna. Então, eu penso, né, que com certeza essa seria a resposta das crianças. E eu fico com a resposta das crianças. E você? O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe o que é lindo? O lindo é que a gente tem hoje recursos para estabelecer o que eu chamo de boa separação, né? Existe aquilo que, da forma que a gente vê muito hoje em dia, são muitos conflitos, né? É uma forma litigante de olhar para esse processo da separação. Sim. E os homens e mulheres, eles devem brigar à vontade, né? Devem gerar conflitos à vontade. Mas como pai e mãe, não. Como pai e mãe, eles são únicos. É para o resto da vida. Quem se separa é o homem e a mulher. Então, você sabe o que é interessante? Essa questão dos filhos. O Hellinger, ele fala assim, os filhos devem ficar com um dos pais que mais respeitam o outro. Outro, isso. Olha que lindo isso, né? Os filhos, vou repetir, os filhos devem ficar com um dos pais, ou seja, ou o pai ou a mãe que mais respeita um ou outro. Eu acho muito engraçado quando uma mãe ou um pai chega para mim e fala assim, aquele desgraçado ou aquela louca, né? As mulheres falam assim ou os homens falam coisas piores, vou nem dizer aqui, né? Tá me deixando louco, sabe? Tá me deixando de cabeça para baixo. Ela é maluca, ela não sei o quê, ele não presta, ele me traiu, blá, 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 blá. Mas tem um detalhe, eu amo o meu filho. Aí eu chego para ela e falo assim, minha senhora, ou meu senhor, me fala uma coisa assim, bem básica, né? Você está dizendo que a sua mulher, ou você está dizendo que o seu ex-marido é assim, 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 assado, 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 mas tem alguma coisa que não está batendo a matemática aqui. Como é que você diz para mim que ama o teu filho, que teu filho é a maior coisa do mundo, se você mete pau no marido, se você mete pau na mulher, né? Eu falei, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Se você fala o que fala do seu ex-companheiro ou da sua ex-companheira, naturalmente você também está falando do teu filho. É como se você dissesse para o teu filho que tem uma parte dele, que é a mãe ou o pai, que gera, na verdade, que gera a indicação de que tudo ou a forma como eu sinto na relação homem e mulher é a mesma coisa que eu olho quando olho para o meu filho. Então, sabiamente, o Hellinger falou assim, o filho ou a filha fica com aquele que mais respeita o outro, que mais respeita o sistema, que mais respeita esse lugar do pai e da mãe. Então, é impressionante como o pensamento sistêmico ele acaba envolvendo de uma forma muito fatídica, é um fato, né? Ou seja, você vai ficar, filho e filha, com quem mais respeita, porque é um ambiente mais seguro para a criança. Né? Mas quando a gente fala desse movimento, a gente precisa desconstruir muitas coisas, principalmente dentro do judiciário, né? A gente tem uma crença de que a mãe ela é mais essencial, digamos assim, para o filho do que o pai, né? Quando a gente fala dentro de um aspecto biológico, tem um fator essencial, importante, que é de 0 a 7 anos, tanto o menino quanto a menina, da importância de ficar muito próxima da mãe. Não apenas do aspecto de presença, mas do aspecto emocional, né? É como se fosse o momento que a criança vai se nutrir
para estabelecer um campo de crescer, né? Crescer as emoções. E depois ela passa a um novo nível, que é o nível da função pai. Se for uma menina, ela renuncia à função pai e segue com a mãe para aprender esse referencial do feminino. Se for um menino, ele renuncia à função mãe e segue com o pai, no campo do pai. Não é seguir fisicamente, né? Mas no campo do pai, desse movimento maior. E quando chega na terceira infância, ambos são segurados pelas mãos do pai, a mãe libera e vai para o mundo, né? De 14 a 21 anos, vai para o mundo. Então, ainda bem que existem hoje juízes e processos que estão estabelecendo, por exemplo, a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada como um movimento que, para mim, isso é essencial, onde ambos tenham o mesmo direito, onde ambos possam estabelecer regras, estabelecer movimentos que possam interagir do lugar de pai e mãe em um objetivo comum, que é o filho, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência nessa área, porque a gente vê muitas injustiças, digamos assim, né? A gente tem muitos grupos de homens, por exemplo, que se sentem injustiçados no movimento de uma separação, por exemplo, onde há filhos, né? Onde eles querem ficar com os filhos e muitas vezes essas mulheres estabelecem um movimento de pegar esses filhos e é como se fosse uma moeda, né? Uma moeda de vingança, uma moeda de... a gente sabe que isso gera um dano muito grande aos filhos, né? Então, assim, como é que começa a sua experiência no dia a dia? Eu estou curioso, eu acho que todo mundo está curioso para poder saber como é que funciona esse movimento no dia a dia, né? Como é que você percebe algo que você diz assim, pô, poderia ser diferente, mas eu não posso interferir. Eu tenho que respeitar essa decisão de vocês, mas, poxa, poderia ser diferente. Como é que funciona isso, Júlia? Que eu acabo fazendo, né, durante o meu trabalho de mediação? Eu uso muito lúdico, Luciano, sabe? Eu uso muito lúdico. Então, se eu tenho um pai vermelho e tenho uma mãe amarela, né? Eu tenho um filho laranja, certo? E não tem como eu falar que 50% de cada. 100% desse vermelho com 100% desse amarelo vira 100% do laranja. E ali está seu filho. E eu falo muito que essa alienação parental, né, as consequências, tento trabalhar as consequências da alienação parental, a criança vai para a vida, se torna um adulto manco, né? Por lealdade à mamãe, por exemplo, por lealdade ao papai, tem um lado meu que eu não conheço, que eu não me permito, que eu não posso, e quais as consequências disso. Porque eu entendo que todo adulto ele precisa dessa função paterna que nos traz a razão e dessa função materna que nos traz a emoção. E existe esse equilíbrio aqui, eu preciso dos dois, eu preciso reconhecer o que eu tenho deles, dessa mistura de cores, né? E ter muito respeito, muita gratidão e ir para a vida. Só que, se uma parte minha eu não posso reconhecer, né? Se eu não posso reconhecer a minha emoção, eu só tenho a razão, eu vou virar uma pedra. Se eu tenho muita emoção e não tenho razão, eu ficarei uma pessoa passional, né? Vou começar a perder o equilíbrio por qualquer coisa. Então, existe essa junção. E aí eu conto uma história conto muito essa história, que eu vejo o filho como um rio, que começa na nascente, né? E ele precisa de margens. Ele vai se alargando aos poucos. Quando a criança vai tendo essa autonomia, né? Ele vai ter autonomia, ele vai começar a andar, depois ele vai aprender a amarrar os sapatos, depois ele vai aprender a escovar os dentes, pentear o cabelo, e depois, e essa autonomia vai se aumentando, né? Os pais precisam estar caminhando.
Só que uma margem não é igual à outra, mas são margens e tem a mesma tarefa de pôr limite. Porque a criança sem limite é como eu pegar um bebê, eu falo muito isso para as partes. Se eu pego um bebê e jogo em alto mar, o que acontece? A criança vai morrer de pânico, de desespero, né? Porque ela não tem esse limite que o pai e a mãe exercem, e que não podem ser em momento algum confundido com essa função de um homem e mulher, né? É aqui, ó, para o filho, o rio, e vai daqui, o filho vem, ele tenta passar aqui, tem uma mãe que limita e a margem está aqui. E vice-versa, ele vai chegando, ele tem esse limite, né? E isso é muito importante para essa criança. Porque depois, onde é que o rio deságua? No grande oceano, né? No mundo de possibilidades. Oceano! E para onde? Ele ali vai chegar adulto e vai Exatamente. ter um mundo inteiro para mim, não é verdade? Exatamente. E como que ele faz isso? Através das experiências. Desse limite, desse pai, dessa mãe. Ele precisa disso. Aí ele chega em alto mar com um colete que eu chamo, o colete aqui, quem já passou por aqui sabe que o colete salva vidas. Esse colete salva-vidas é essa razão e emoção. Porque em algum momento, quando eu caí em alto mar, eu não posso olhar para trás mais. Eu não posso estar preso nesse pai e nessa mãe mais. Esse pai e essa mãe aqui de fora, né, que estão aqui, e quando eu digo pai e mãe, eu estou falando de função materna e paterna, é quem está exercendo essa tarefa para essa criança, ela não vai estar junto com você mais, porque o limite acabou. Eu atinjo a maioridade, eu preciso ser responsável pelas minhas atitudes. Então eu fico perguntando para esses pais, qual é o indivíduo que você está deixando para a sociedade lá? Com quem vai se responsabilizar? Porque se a criança hoje não tem limite, a sociedade vai impor isso para ele. A vida vai impor, só que de uma maneira muito dura, né? Às vezes bem drástica. Porque até para chamar atenção, o pai e a mãe chamam com amor, né? Dentro da noção e de tudo que ele tem. Porque eu entendo que todo pai e toda mãe dá o melhor que ele tem para os filhos. Dentro do que ele tem para dar. Eu falo muito, outro exemplo que eu uso muito nesse do que eu tenho o melhor para dar, entre os casais, né? Quando estão trabalhando aqui, eu falo que eu tenho um cesto de bolas verdes, roxas e laranjas. E você a todo instante me pede, Júlia, rosa. Eu olho e eu não conheço rosa. Eu conheço verde, laranja e roxo. Então as pessoas dão aquilo que têm. Isso não significa que elas vão se acomodar. Porque a vida ela é movimento, ela não é estática. Então ela vai te pôr em alguma situação, ela vai te pôr em algum conflito para você despertar. Você sabe que esse modelo de mediação e conciliação que você estabelece na sua prática, ele é muito legal, porque ele é baseado em metáforas, ele é baseado em aspectos lúdicos, porque o cérebro ele compreende e aprende de uma forma muito única através de metáforas, por exemplo, né? Através de aspectos de cores, números, formas geométricas. Isso é muito comum para o cérebro, ele aprende rápido. Uma criança, quando você coloca cores, formas geométricas, ela adora fazer terapia com aspectos lúdicos, digamos assim, né? E eu quero te parabenizar por esse movimento de fala que você está trazendo hoje, porque, para mim, isso é um modelo de fala sistêmico, de mediação e conciliação sistêmica, independente de se você usa ou não as constelações, mas o pensamento sistêmico complexo ele é muito maior do que a própria constelação familiar, por exemplo, porque ele envolve outras abordagens e outras possibilidades, né? E a gente sabe que os meios adequados de conciliação, de conflito, todos eles têm a sua importância e devem ser colocados como complementares, na realidade, né? Não como essa questão de que só serve isso dentro do judiciário, ou só serve aquilo, ou isso aqui é melhor, ou isso aqui não é melhor. Não, todos os meios adequados de solução de conflitos utilizados hoje dentro do judiciário têm tido resultados muito bons. Muito efetivos. Muito Eu gostaria... E você traz essa forma lúdica, essa forma
mais leve para lidar com aspectos que são muito fortes e traumatizantes para as pessoas, né? Então, quanto isso, eu quero te parabenizar, porque isso que possivelmente deve ser uma característica sua, mas também da Mediar, que é a primeira comarca, né, de mediação da cidade de Uberlândia, e que utiliza dessas ferramentas únicas para estabelecer um movimento de conciliação. Isso é lindo, porque a gente consegue, dessa forma, ressignificar e aprender de forma mais efetiva no processo de vida da gente, né? Porque lidar com o movimento do homem e da mulher, o Helling já falava que essa é a maior dificuldade que nós temos, é o maior aprendizado que nós temos, ao mesmo tempo muito conflitante, é a relação homem e mulher. É a mais difícil de todas. Não é a relação pai e filho que é difícil, não. É mais difícil homem e mulher, né? Então, quando a gente está ali, a gente está... Os filhos geralmente não estão numa mediação e conciliação. Quem está ali é o homem e a mulher, né? Tentando compreender o lugar de pai e mãe, da importância do lugar de pai e mãe. Isso é muito lindo, porque eu acredito que o processo da mediação, conciliação, arbitragem, justiça restaurativa, comunicação não violenta, as rodas de restaurativas, elas têm essa proposta que é restabelecer o meu lugar, é reconhecer que para além de mim, naquele momento, existem funções, função pai, função mãe, e que é desse lugar que eu devo olhar para o meu filho, para a minha filha, né? Então, assim, é muito lindo. Quero voltar sempre parabenizando você pelo seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. É bem interessante quando eu estou trabalhando com, né, os casais, e aí a gente tem que mapear esse conflito, né? Então a gente começa dos mais simples e vai caminhando para chegar no mais complexo. Então começo com coisas bem pequenas, e primeiro ouço as partes, né? Deixo eles desabafarem, falarem bastante. Por quê? Porque a gente sabe que atrás dessa fala tem tantas coisas, né, Luciano? Muitas Eu histórias. escutei você falando aí que você ouve a pessoa falar, você é um louco, você é isso, né? E tem tanta coisa por trás disso, né? Porque isso é só um pano de fundo, né? É uma fachada, você vai pegar muitas coisas depois. Então, outra coisa que eu gosto de usar bastante, um exemplo que eu gosto de usar bastante para trazer o casal para a realidade, né? Sair da emoção mesmo e de culpabilizar o outro, porque é muito fácil eu jogar a culpa no outro, né? É muito simples, porque aí eu não quero olhar para mim, eu não quero me escutar, saber que aquela atitude que o outro teve só aperta um botãozinho que está aqui dentro, que já existe, né? Ele toca em algo que eu já tenho registrado. Né? Ele não é o ponto inicial. Então eu uso muito do vaso, eu gosto muito dessa história do vaso de cristal. E aí eu empolgo, né? Eu falo que é um vaso de cristal muito lindo, que ele era muito raro, ele era único, só tinha esse vaso. E eu coloquei vocês dois para tomar conta desse vaso. Saí para tomar uma água e quando eu voltei, o vaso estava estilhaçado no chão, que triste. De quem é a responsabilidade? E é muito interessante porque você escuta todas as respostas, né? Até que eles param, olham um bem para o outro assim, olham. Nossa, né? Porque você deixou a gente tomando conta. Mas muitas vezes, assumir essa responsabilidade. Aí eu conto para eles, olha, esse vaso aí era o casamento de vocês. Outro ponto, né? Para trazer a pessoa para a realidade. É fazer as pessoas, durante a sessão de mediação, trocar os sapatos. Já fiz isso também. Foi muito efetivo. Cada um, eu pedi para que eles trocassem. Eles estavam, sabe? Você é isso, você é aquilo. Eu falei, ótimo. Vamos fazer uma tarefa legal? Vocês estão dispostos? Aí, tá bom, vamos fazer.
eu gostaria que vocês trocassem os sapatos e dessem uma volta na sala. Luciano, é tão efetivo isso, você tirar a pessoa da emoção e ela tem um insight ali. Então, são assim, eu gosto dessa mediação, sem muita liberdade de trabalhar, sem protocolos, porque eu posso ouvir 100 divórcios e são 100 histórias. Tem processos diferentes, né? Muito diferentes, cada um com as suas particularidades, né? Cada pessoa no seu nível. Então, assim, isso é muito, muito importante. E aí, quando a gente vai caminhar, que eu trabalho, eu procuro trabalhar bem o casal antes, para depois caminhar para essa família. E mostrar para ela que a família é para a vida toda. Não tem como eu pegar a criança, partir ao meio e falar, você leva metade, você leva metade. Não tem como. Uma vez pai e mãe para a vida toda. É pai e mãe para se tiver o batismo, a festa de aniversário, os 15 anos, a formatura na faculdade, para a vida toda. Até para as coisas que acontecem em contratempo, os conflitos na rua, eles ligarão para o pai e para a mãe. Eles sempre buscarão o pai e a mãe. Né? As pessoas precisam tomar consciência disso. É muito importante. Esse pai, essa mãe, eu sempre convido. Eu coloco na sala da mediação uma cadeira, eu falo, eu gostaria que o senhor sentasse ali, você também. E agora vocês estão na cadeira da criança. É bom, né? Senta na cadeira da criança aí. Vamos começar os pedidos. O que você gostaria de pedir para o seu pai e para a sua mãe? Então, assim, envolve muito amor. Eu tenho muito, muito amor pelo que eu faço a vida inteira, porque eu mediei pessoas a vida inteira. E a vida foi me levando para essa profissão da mediação. Eu advoguei na família a vida inteira, né, por 25 anos, ouvindo casais a vida inteira, mediando pessoas a vida inteira, e um dia eu fui convidada para fazer um trabalho voluntário no juizado especial, e lá fui convidada para fazer o curso de um tribunal de mediação. Fui caminhando para aí, sempre fiz trabalhos voluntários e fui, uma vez por semana eu ficava no juizado. Aí ela me convidou, a coordenadora, uma querida, me convidou para fazer o curso. Aí conheci outra querida, duas queridas também, lá no Seju, são pessoas, equipe maravilhosa. E eu fiz esse curso e fui caminhando. Né? Foi acontecendo naturalmente, mas é um trabalho que eu faço há 25 anos e gosto muito, muito, porque o meu escritório sempre foi o meu trabalho, eu gosto muito do trabalho pedagógico. Sempre trabalhei de forma pedagógica. E as pessoas, eu ensinava os pais como vocês sobreviverão, né, a essa separação. Vamos reestruturar a família. Vamos ver, olha, quando mandar a criança, manda ela bem bonita, manda com os documentos, porque acontece um contratempo, até que acha a mãe, né? Pensa que você é essa criança, como que você gostaria de ir para a casa do papai? Então, assim, é um trabalho pedagógico mesmo. E, assim, eu amo muito, eu adoro ouvir. Se for ouvir 100 pessoas, eu ouvirei feliz. 100 pessoas. Educação sistêmica, pedagogia sistêmica. Isso é pedagogia sistêmica também, sabe? O ato de mediar, conciliar, arbitrar, constelar, restaurar, comunicar é um ato de amor. Né? É um ato que você precisa estar mergulhado dentro dessa força, para que você possa manter um nível de respeito àqueles sistemas, para que você possa manter um nível de amor mesmo por aquele sistema. E amar significa respeitar a escolha de cada um, o momento de cada um, a decisão de cada um. E que isso se torne um movimento que cresça isso, né, Júlia? A gente está vendo esse movimento crescer no Brasil todo. E isso está sendo muito significativo para as pessoas, porque a gente tem uma justiça
inchada de processos, uma justiça que não está preparada, na realidade, para atender tanta demanda de tanta... Na realidade, o que tem lá não são conflitos nem processos, são emoções ali que estão em forma de papel e escrita, né? São muitas emoções, são muitas histórias mal contadas por nós mesmos quando a gente entra contra uma ação, né? Então, assim, é um processo que a gente tem um nível de humanização, né? O ato de mediar e conciliar é um nível de humanizar também, é um nível de trazer a pessoa para aquele lugar e ser vista como ser humano, ser vista como respeitada mesmo, sabe? Então, assim, da importância desse trabalho. E eu parabenizo todos os mediadores, conciliadores, restauradores, consteladores, comunicadores da comunicação não violenta, sabe? É um trabalho nobre e é um trabalho super essencial para esse momento da gente. A justiça, o judiciário vive uma crise, né? Os operadores do direito vivem uma crise, muitas vezes, existencial da própria profissão, né? Mas quando você tem essa pegada que é o amor, né? Que é o respeito, que é a pedagogia, a educação, e que consegue dialogar de uma forma muito neutra no processo, isso é maravilhoso, não tem preço. Super parabéns. É porque a gente fica só no lugar da gente, né? Cada um no seu lugar, né? Isso que é o mais importante. Verdade. Eu gostaria de compartilhar aqui, Luciana, não sei se dará tempo, porque o nosso tempo parece que já avançou bastante, mas tem uma carta muito linda, que eu gosto muito, que foi desenvolvida por crianças, lá no Tribunal da Alemanha, sabe? É um recado que eu deixo para os papais e para as mamães, né? E eles trabalharam com as crianças, elas escreveram essa carta e eu acho ela lindíssima. Então, ela fala assim: mãe e pai, nunca se esqueçam, eu sou a criança de vocês dois. Agora só tenho um pai ou uma mãe com quem eu moro e que me dedica mais tempo, mas preciso do outro também. Não me perguntem se eu gosto mais de um ou de outro. Eu gosto de igual modo dos dois. Então, não critique o outro na minha frente, porque isso dói. Ajudem-me a manter o contato com aquele dentre vocês com quem não fico sempre. Marque o seu número de telefone para mim ou escreva-me o seu endereço no envelope. Ajudem-me no Natal ou no seu aniversário para poder preparar um presente para o outro. Das minhas fotos, faça sempre uma cópia para o outro. Conversem como adultos, mas conversem. E não me usem como mensageiro entre vocês, ainda menos para recados que deixarão o outro triste ou furioso. Não fiquem tristes quando eu for ficar com o outro. Aquele que eu deixo não precisa pensar que eu não vou mais amá-lo daqui a alguns dias. Eu preferiria sempre ficar com vocês dois. Mas não posso dividir-me em dois pedaços, só porque a nossa família não tem mais a mesma estrutura de antes. Nunca me privem do tempo que me pertence ao outro. Uma parte do meu tempo é para mim e para a minha mãe. Uma parte do meu tempo é para mim e para o meu pai. Sejam conscientes disso. Não fiquem surpreendidos nem chateados quando eu estiver com o outro e não der notícias. Agora tenho 2 casas e preciso distingui-las bem. Senão, não sei mais onde fico. Não me passem ao outro na porta de casa como um pacote. Essa eu adoro. Convidem o outro por um breve instante para entrar e conversem como vocês podem ajudar a facilitar a minha vida. Quando vierem me buscar ou levar de volta, deixe-me um breve instante com vocês dois. Não destruam isso, como quando vocês se chateiam ou brigam um com o outro. Vão buscar-me na casa dos avós, na escola ou na casa de amigos, se vocês não puderem suportar o olhar um do outro. Não briguem na minha frente. Sejam ao menos tão educados quanto vocês seriam com as outras pessoas.
como vocês também o exigem de mim. Não me contem coisas que ainda não posso entender. Conversem sobre isso com outros adultos, não comigo. Deixe-me levar os meus amigos na casa de cada um. Eu desejo que eles possam conhecer a minha mãe e o meu pai e achá-los simpáticos. Concordem sobre o dinheiro. Não desejo que um tenha muito e o outro pouco. Tem de ser bom para os dois, assim poderei ficar à vontade com os dois. Não tentem comprar-me. De qualquer forma, não consigo comer todo o chocolate que eu gostaria. Lindo isso. Isso. Falem-me francamente quando não dá para fechar o orçamento. Para mim, o tempo é bem mais importante que o dinheiro. Divirto-me bem com um brinquedo simples e engraçado, que com um novo brinquedo. Não precisam ser sempre criativos comigo. Não tem de ser sempre alguma coisa louca ou nova quando estamos juntos. Para mim, o melhor é quando somos simplesmente felizes para brincar e que tenhamos um pouco de calma. Deixe o máximo de coisas idênticas na minha vida, como estava antes da separação. Comecem com o meu quarto, depois com as pequenas coisas que eu fiz sozinho com meu pai ou com a minha mãe. Sejam amáveis com os meus outros avós, mesmo que na sua separação eles tenham ficado mais do lado do seu próprio filho. Vocês também ficariam do meu lado se eu estivesse com problemas. Não quero ainda perder os meus avós. Sejam gentis com o novo parceiro que vocês encontraram. Preciso também me entender com essas outras pessoas. Prefiro quando vocês não se veem com ciúme. Seria de qualquer forma melhor para mim se vocês dois encontrassem rapidamente alguém que pudessem amar. Vocês não ficariam tão chateados um com o outro. Sejam otimistas. Vocês não conseguiriam gerir o seu casamento. Se vocês não conseguiram, gerir o seu casamento, mas nos deixem ao mínimo um espaço para que depois consigam se relacionar como meus pais. Releiam todos os meus pedidos, talvez vocês conversem sobre eles. Mas não briguem. Não use os meus pedidos para censurar o outro. Se vocês o fizerem, não terão entendido como eu me sinto e o que eu preciso para ser feliz. Do Tribunal de Família da Alemanha. É muito lindo, é muito Caramba, lindo. você estava lendo esse texto, eu me emocionei bastante, porque isso é uma lição muito grande, né? Sim. Que alma impressionante dessa criança ou desse grupo. São vários grupos de crianças que escreveu essa carta, porque isso descreve toda uma realidade do desejo da criança, de que seja dessa forma, né? Que tenhamos, de alguma forma, boas separações, já que não podem viver juntos mais, que tenhamos boas separações. Isso é essencial. Para te feliz, que eu quero essa carta, me manda essa carta depois, para eu colocar no meu material de paz, de escola de paz, porque isso é um pedido de alma mesmo da criança, das crianças, das nossas crianças, para aquilo que foi estabelecido como um processo de separação, né? As crianças, elas são resultado da forma como nós nos separamos também. Então, se queremos filhos saudáveis, precisamos ter separações saudáveis. Isso é importante. Né? Isso não significa que não, desculpa, isso não significa que não haverá um luto, né? Exatamente. Vai haver dor, vai haver luto, mas com quem as crianças querem ficar, Luciano? Com a família. Querem ficar com o pai e com a mãe. Esse é o apelo das crianças. Eu não sei se você conhece a doutora Vanessa Alfiero, de São Vicente, aqui de São Paulo. Ela tem um programa de parentalidade. O programa Cartilha dos Pais e Cartilha das Crianças, né? Inclusive, hoje isso faz parte do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça pegou na oficina da parentalidade. Oficina da parentalidade e trouxe para dentro do Conselho Nacional de Justiça. Isso é gratuito. É só entrar lá no Conselho Nacional de Justiça, ou tá lá, Oficina da Parentalidade. Você vai baixar essa cartilha, vai ter acesso a esse conteúdo maravilhoso, que também é mais um recurso para que você possa aprender
como fazer uma boa separação, né? De que lugar que a gente deve... Eu já fiz o curso da oficina de já fez o curso, é maravilhoso, né? Ela é maravilhosa. De como isso estabelece esse nível de profundidade daquilo que também é um recurso maravilhoso para estabelecer um processo de liberação. Eu quero lembrar vocês que essa live vai ficar disponível a partir de amanhã, tá? Lá no canal do YouTube. Então, você pode rever essa live e outras lives que estão lá disponíveis no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves. Você vai lá e segue lá o canal do Instituto Luciano Alves. Você vai ver essa live. Você pode pegar o link e mandar para o Brasil todo. Manda para vários pais que se separaram, que estão em conflito, que tem uma câmara de mediação em Uberlândia, que tem pessoas humanistas e que trabalham de forma sistêmica. Isso é maravilhoso. Então, vai lá fazer essa mediação lá na Mediar, que vai ser show de bola, tá? Eu quero lembrar vocês que dia 20, agora sábado, vai ter um workshop online comigo com o tema O Aspecto Sistêmico da Saúde e Doença, tá? Começa às 15 horas, às 18h30, são 3 horas e meia de duração. É online, você tem o link de inscrição, tá aí no feed dos flyers do @Instituto Luciano Alves. Se você não está seguindo a página da gente, segue lá a página do Instituto Luciano Alves. No domingo, dia 21, agora tem um workshop Encontro do Masculino e Feminino, né? Que é constelação familiar e astrologia sistêmica comigo e com Carlos Armite, que é um astrólogo sistêmico maravilhoso. Dia 24/6 tem um workshop de constelação familiar com o tema Ciclos que se repetem, também online, tudo isso aqui online, começa às 19 horas, dia 24. Dia 27, vai ter aula inaugural da nossa formação internacional e pós-graduação em Constelação Familiar Sistêmica, método PSPI, Percepção Sistêmica e Práticas Integrativas, o método que eu criei. Vai ter uma aula inaugural e gratuita. Então, se você tem interesse em fazer a nossa formação, ela não é online. Essa aula vai ser online, que é uma aula inaugural. Todos os nossos módulos são presenciais, estamos só aguardando esse movimento da quarentena acabar para a gente retomar as aulas que estavam já das formações em andamento e as turmas novas que vão abrir, tá? E dia 28/6 vai ter um outro workshop com a doutora Carme com o tema Pais Perfeitos versus Pais Imperfeitos. Que tipo de pai você é, né? Complementa. Então, vai ser, o mês de junho está recheado de muitas coisas boas aqui no Instituto ILA. Então, você é nosso convidado, vem fazer parte da nossa história de crescimento, da nossa missão de levar para as pessoas conteúdos maravilhosos através de pessoas maravilhosas como a Júlia, que de forma muito amorosa e com muito conhecimento, com muita base, trouxe para a gente a importância da mediação e conciliação nos aspectos relacionados à separação, por exemplo. E a mediação e conciliação é utilizada em qualquer contexto que haja conflito, não somente na área de família, né, mas em qualquer contexto que você precise de um movimento de alguém que possa ouvi-lo e conduzir você à sua autonomia, a segurar as rédeas das suas escolhas e fazer aquilo que é possível fazer naquele momento. Então, Júlia, eu quero te agradecer pela presença, foi maravilhoso o nosso encontro, maravilhoso mesmo, gratidão por você disponibilizar seu tempo para estar com a gente aqui para falar sobre um tema tão significativo e vamos que vamos. Parabéns pelo trabalho e fique à vontade, tá? Eu quero te agradecer muito pelo convite, o Instituto ILA, né? Pela oportunidade de estar podendo falar, né, sobre a mediação, que as pessoas ainda perguntam muito, né, o que é isso, como, onde procurar. Então, é bem importante essa abertura que você nos deu para falar sobre mediação, para as pessoas saberem que pode ser diferente, né? A gente pode tratar qualquer conflito, como você disse, não é só família, mas qualquer área, de uma maneira mais célere, de uma maneira mais humanizada, né? E onde procurar. Eu posso falar para eles o nosso site? Posso falar? Por favor. Tanto o site quanto o seu Instagram, por favor. Isso, o Instagram é Câmara Mediar, o site é www.mediarsrv.br. Lá tem todas as informações. Repete mais devagar. Tá, www.mediar.srv.br.
E no Instagram a gente está como Câmara Mediar. Câmara Mediar. Isso, no Facebook também. Muito obrigada, eu quero deixar um beijo grande aí para toda a equipe, né, o nosso time aí da Mediar, na pessoa do Robson e da Célia, que são sócios e que também acreditaram nessa ideia e estão junto comigo levando adiante aí esse procedimento, né, esse espaço aqui para receber pessoas dessa forma, né, com esse trabalho. Agradecer a todos que nos ouviram, né? Ao Sejus Uberlândia, que é uma equipe maravilhosa que também ajuda aí muito o nosso trabalho, ao Juizado Especial em Uberlândia também, que é uma querida também. Assim, toda a equipe, e levar isso adiante, né? Que eu falo muito para os mediadores, para todo mundo. Vamos trabalhar para o progresso do Brasil, porque esse Brasil vai melhorar. E é com esse pensamento, né, com essa forma nova de trabalhar, vão vir jovens aí, para que possam pensar de uma maneira mais humana, né? A gente está precisando de mais leveza, de mais qualidade de vida, de processos mais humanizados, né? E não de tantas coisas formais, às vezes, tão engessadas. Tem situações que realmente não tem jeito, precisam, né? De algo mais firme, né? Mas é isso aí, é o meu recado que eu deixo. Agradeço a todos e a você, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão a você, gratidão a todas as pessoas que estiveram com a gente aqui hoje, as pessoas novas que estão chegando aqui agora. Se você tem interesse de receber conteúdos exclusivos, manda uma mensagem inbox para a gente, que a gente te inclui no grupo do WhatsApp, do Telegram. Lá tem meditações, tem palestras, tem muito material legal para que você possa se desenvolver. Tudo isso 0800, gratuito, para que você possa se desenvolver, tá? Vem fazer parte dos nossos workshops. Se você não segue a nossa página, segue aí o @Instituto Luciano Alves. Você vai ter bastante conteúdo diário para que você possa aprender, ensinar e tocar com a gente, tá? Júlia, gratidão mais uma vez. Gratidão a Mediar de Uberlândia, ao pessoal de Uberlândia. Um beijo carinhoso, um abraço luminoso.